Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. No vídeo de hoje, aqui na cidade de Paulo Afonso, vamos nos dedicar a visitar dois pontos muito importantes para a cultura da cidade. E o primeiro deles é este aqui ao fundo, o Memorial da Chesf. Infelizmente ele está fechado no momento, mas nós já visitamos ele antes e temos imagens para mostrar para você. O Memorial da Chesf de Paulo Afonso conta a história da usina, mostrando um bonito acervo com equipamentos usados na construção e na posterior operação. Mostra ainda instrumentos de trabalho e até do vestuário dos funcionários graduados que comandaram a obra e a usina. Um grande acervo fotográfico também está em exposição no salão que comporta o museu. Infelizmente, não encontramos informações sobre a história do lugar em si, nem mesmo no site da Chesf. Uma página que havia antes não está mais no ar. Para compensar, disponibilizamos na descrição deste vídeo o link de um livro que conta a história da empresa. Entretanto, não existe a opção de download, podendo ser lido apenas no próprio site da Chesf.
Outro lugar muito importante para a cultura de Paulo Afonso é o prédio que nós vemos ali ao fundo, o Centro de Artesanato. Nós vamos lá para conhecer e mostrar para você. O Centro Artesanal de Paulo Afonso é um lugar de visita obrigatória na cidade e nós o visitamos todas as vezes em que passamos por lá. Difícil é encontrar, pois em cada visita ele estava em uma localização diferente. A despeito disso, o local possui vasta oferta de todos os tipos de artesanato que se possa desejar, com destaque para os símbolos da cidade, como o touro e a sucuri, que pode ser encontrado em vários tamanhos e materiais, assim como a Igreja de São Francisco, a Ponte Dom Pedro II e as torres de energia da Chesf. Adivinha, em casa nós temos todos eles. Aliás, fica aqui a indicação para que as cidades invistam na produção de artesanato que lembre a própria cidade, pois quando visitamos um lugar queremos levar para casa um artesanato que seja significativo e simbólico da cidade. Então fica aqui a nossa indicação. A cidade de Paulo Afonso, assim como a cidade de Piranhas e Penedo, em Alagoas, são modelos de lugares onde se pode encontrar o artesanato que simboliza realmente os lugares mais interessantes dessas cidades.
Se você gostou desse vídeo, ajuda a gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E tem sempre novidades chegando por aí, como você já sabe. Muito obrigado!